Vou passando a palavra para o nosso primeiro painelista, o Luiz Antoniazzi, da Cientec. Obrigado. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite do Senge para poder apresentar a Cientec num momento difícil, como o Ivan Tartaruga há pouco nos informou a vocês. E, nesse momento de comemorar esses 75 anos do Senge, eu gostaria de fazer uma homenagem a um presidente do Senge, um grande profissional, um grande professor, que foi o nosso eterno professor Homero Carlos Simon. Professor de comunicações das faculdades de engenharia aqui de Porto Alegre, uma pessoa de uma ética e uma competência que serve de paradigma, né, para todos nós. Foi presidente iniciou uma nova fase de atuação do Senge, quando ele se candidatou a presidente do Senge, e hoje a direção do Senge, a Zambuja, o Voltman e tantos outros, seguem aquele caminho que o professor Homero Simon levantou lá no início dos anos 80. Iniciou lá no início dos anos 80. Só para informá-lo, o laboratório de interferência eletromagnética da Cientec, que foi o segundo laboratório do país, depois do INPE, inaugurado em 92, o nome do laboratório, está lá a placa, é o Laboratório Homero Carlos Simon. Fizemos essa homenagem, que ele recém tinha falecido, então achamos conveniente homenagear justamente a grande atuação do laboratório, na área também de comunicações, e fizemos essa homenagem. Bem, a questão da inovação tecnológica e a questão da soberania, e, por óbvio, a questão da tecnologia, elas realmente são um ponto central de desenvolvimento de qualquer país, em qualquer continente. E aqui no Brasil, obviamente, não poderia ser diferente, embora haja quem entenda de uma outra forma. Mas o Senge, ao escolher essa temática, quero agradecer e parabenizar a coordenação, né, da comissão técnica que escolheu essa temática, porque ela não poderia ser mais oportuna, né, num momento como estamos vivendo hoje. Bem, o Senge e a Cientec, eles possuem um ponto comum. Ambos foram criados em 1942, fruto de um momento político que vivíamos na época, em plena Segunda Guerra Mundial, com escassez de produtos manufaturados aqui no estado. Se importava muito produto, começou a não chegar mais aos consumidores muitos produtos manufaturados. Então, isso forçou um desenvolvimento da indústria, um surgimento, né, um fortalecimento da indústria local, a indústria gaúcha. E, junto com isso, paralelo a isso, começaram os grandes investimentos em obras viárias, tanto em Porto Alegre, na época do prefeito Loureiro da Silva, quanto no interior do estado. Começaram as pavimentações de rodovias e construção de rodovias. Poucos anos antes tinha sido criado o DAER, né, com a função de levar adiante mas havia necessidade de uma instituição tecnológica que desse apoio tanto à indústria, fortalecimento e o apoio à indústria que estava surgindo, como um apoio técnico, né, para o DAER, para avaliar a qualidade das obras que estavam sendo construídas. E o Senge surge também nesse ano, porque justamente começa-se a
a ter uma importância, né, de todos os engenheiros aqui no Estado, começa a se formar e começa a vir, inclusive, profissionais de outros estados aqui no Rio Grande do Sul, e isso motiva a criação de um sindicato que na sua história, ele não se preocupa exclusivamente com as questões de defesa da profissão, né, desses engenheiros, mas também sempre se preocupou com a questão da engenharia como um todo. Portanto, a Cientec inicia com outro nome, que é o Instituto Tecnológico do Estado. Tá? Se mirou no exemplo do IPT, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, tá? Onde é uma instituição com características de multiconhecimento, né? Ela possui várias áreas, atua em várias áreas do conhecimento, química, engenharia, área de construção civil, enfim. Tomou como referência o IPT, que o IPT, por sua vez, se inspirou nos institutos politécnicos da França. Né? Só que o IPT foi criado em São Paulo em 1899, portanto, 43 anos antes. Né? Talvez ali encontre também, em parte, uma explicação de por que a indústria de São Paulo é tão pujante. Bem, seguindo, então, em 72 é que se alterou, houve uma mudança da razão social do ITERGS para transformar numa fundação, para dar mais autonomia e ter uma maior capacidade de receber financiamentos externos e não onerar tanto o Estado, né? Não onerar tanto o Estado e captar recursos de instituições de fomento, enfim, facilitar a realização de contratos. O prédio onde era a sede do ITERGS é hoje o Museu da Universidade Federal. O ITERGS ele estava dentro do campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bem, eu peço licença para fazer algumas colocações em relação à questão da inovação e da inovação tecnológica, tendo em vista que a sua conceituação é mais ou menos recente. Tá? E até pouco tempo ainda havia uma confusão entre o que é tecnologia, o que é inovação e inovação tecnológica. Tá? Então, eu peço licença para nós equalizarmos uma conceituação e facilitar com alguns dados sobre o nível da inovação tecnológica no país, aqui no Rio Grande do Sul, e fazer um paralelo com o mundo, como anda no mundo. Por que isso também? Porque a Cientec, mesmo desde o tempo do ITERGS, mesmo não tendo tendo presente esse termo, né, de inovação tecnológica, mas ela participava dos processos de inovação tecnológica ao longo de toda a sua história, embora não se usasse essa expressão, porque ela até então não existia. Né? Portanto, a inovação, com essa definição, né, que é um produto novo colocado no mercado, ou uma mudança significativa nesse produto, ou então num processo de fabricação novo, ou com substanciais modificações. Mas também ela abrange métodos de marketing e métodos organizacionais. Essa é uma definição, uma nova definição do Manual de Oslo. Né? Em 2005, ele alterou, até 2005 focava só a questão da inovação tecnológica, né, Ivan, e passa a abrir para a inovação de um ponto de vista mais amplo. Né? Então, entra as questões dos próprios inovar dentro dos métodos organizacionais, como, por exemplo, um novo sistema de compras que utilize um pregão eletrônico, como a Cientec fez há 6 anos atrás. Isso é considerado uma inovação, né? Mesmo que em outras empresas isso ocorria, mas na Cientec não tinha o pregão eletrônico. Então, atividades como essas são consideradas inovativas. Isso, então, baseado no Manual de Oslo. E a inovação tecnológica tem um outro manual, que é o Manual Frascati, que mantém ainda a visão da inovação tecnológica, a inovação mais restrita. Né? Portanto, inovação tecnológica seria exclusivamente a questão de produtos
ou processos novos ou substancialmente modificados, né? E que a Lei do Bem, a 11.196, né, a Lei de 2005, considera a base, a conceituação para permitir incentivos fiscais, isenções fiscais às empresas que inovam tecnologicamente, né? Não marketing, não em processos organizacionais. Bem, portanto, a inovação tecnológica ela ocorre na intersecção de três contextos. Aí é importante isso, porque isso aí fica bem claro que na confluência desses três contextos, aí que ocorre a inovação tecnológica, né? Que a inovação em si, ela ocorre sempre no mercado, quando o produto chega e seja possível de ser consumido, adquirido no mercado. Portanto, existe um contexto do ambiente, onde aquela empresa está colocada, um ambiente da sua própria organização, um contexto, perdão, da sua própria organização, e o terceiro, que é a parte tecnológica. Portanto, do ambiente é onde essa empresa está inserida, né, o nível de concorrência, o nível de políticas governamentais, a questão da expectativa do mercado consumidor com aquele produto, né, o poder aquisitivo para quem ela vai vender aquele produto, enfim, são dezenas e dezenas de questões no que diz respeito ao ambiente. E a questão da organização é que uma empresa não pode pretender ser inovadora se ela não tem toda uma cultura interna voltada para isso, né? Toda uma sistemática interna voltada para estar sempre se mudando, sempre se inovando, sempre alterando, ter essa capacidade de mudança, né? Isso a liderança da empresa tem que estabelecer como um foco em todos os setores da empresa, desde compras, vendas, de marketing e, evidentemente, o setor de produção, né? E só o terceiro é que é a tecnologia, propriamente o contexto tecnológico. E ali a empresa pode, ela própria, desenvolver a tecnologia internamente ou adquire a tecnologia de fora, né, compra, ou então ela desenvolve em parceria com instituições científicas tecnológicas, como universidades, institutos tecnológicos, ou em parceria com outras empresas. Bem, o Ivan, ele, pesquisador como ele é da Fundação de Economia e Estatística, mencionou a questão do Pintec, né? O Pintec é uma pesquisa trianual que o IBGE realiza, né, onde ela avalia toda essa questão da inovação, né? Então, seguindo o Manual de Oslo. Portanto, a última foi divulgada em dezembro do ano passado, meados de dezembro do ano passado, e ela se refere a 3 anos, de 2014, 2013 e 2012, né, o triênio. E ali temos alguns dados que eu rapidamente vou passar, né? Das 132.529 empresas pesquisadas, 36,4% das indústrias inovam de alguma forma, mesmo em marketing, ou em processos organizacionais, ou na parte da inovação do produto de processo. E 18,3% dessas indústrias inovam em produto. Então, veja que é um percentual já bem menor, né? E as empresas que inovam em produto ou em processo, né, elas fazem parte já de um universo menor. São 5.914 empresas detectadas nessa pesquisa que têm um setor de engenharia, né, e de pesquisa e desenvolvimento interno. Tá? Portanto, empresas que inovam, inclusive em produto, e não possuem investimentos na área. Compra tudo de fora. E 3,8% de produtos novos no mercado nacional. Tá? E aí 0,4% de produtos novos no mercado mundial. Em relação à pesquisa anterior, houve uma mudança. A pesquisa anterior é de 2008, né? Pegava, então, 2006, 2007, 2008, perdão, 2011, 2010, 2009.
o número de produtos no mercado nacional era maior do que 3,8, em torno de 4,2. E diminuiu em produtos novos no mercado nacional e aumentou o percentual de produtos novos no mercado mundial, de 0,25 para 0,4. Aí, isso pode se explicar já por uma questão de recessão já interna, de desaceleração da economia interna, e as empresas passam a investir mais em produtos que possa colocar no mercado mundial. A inovação no Brasil, então, esse também é um dado fundamental, né, Ivan? O investimento de pesquisa e desenvolvimento em relação ao PIB é hoje, né, até 2014, de 0,61%. 0,61% do PIB. Em 2014 foi 5,5 trilhões de reais, 0,60% investiram em P&D. E os investimentos do governo em P&D, em relação ao PIB nacional, foi 0,63%. Portanto, o investimento total foi de 1,24%. Essa questão o governo, as agências de fomento nacionais, enfim, o governo ter um investimento maior do que o setor empresarial é histórico. Isso não é nenhuma novidade, né? Não é nenhuma novidade, e depois nós vamos fazer a devida crítica a isso, porque é algo incompreensível, ele está completamente no caminho inverso dos países mais inovadores e mais desenvolvidos. Em relação à pesquisa anterior, foi bastante estável nesses índices, mas um ponto a ser destacado, que elevou para 0,61 o fato de investimentos maciços na área de telecomunicações, históricos, né, que representou 0,07. Aí tem toda a questão da telefonia celular, né, e aonde se traz muita coisa de fora e é montado aqui no Brasil, né? Então, se tirarmos esse 0,7, nós vamos ver que houve um decréscimo em relação à pesquisa anterior. A inovação aqui no Rio Grande do Sul, ela acompanha em algum índice, mas não acompanha em outros. Por exemplo, o investimento das indústrias em P&D em relação ao PIB do Rio Grande do Sul, que em 2011 estava em 331 bilhões de reais, foi de 0,49. 0,61 a nível nacional e 0,49 aqui no Rio Grande do Sul. E o investimento do governo, que sempre foi não muito significativo, ficou em 0,11, mas aí é de 2011. Um outro dado importante, que aparentemente é contraditório, os investimentos das indústrias em P&D sobre o faturamento foi de 0,87. Portanto, houve um esforço, se detecta um esforço das empresas em investir, né? Mas a indústria na economia do Rio Grande do Sul, ela não é base, a nossa economia é baseada ainda na agropecuária, né? A indústria ainda representa menos, né, do que o setor agropecuário. Então, em relação ao PIB total, né, é menor, mas houve um esforço de investimento das indústrias em P&D, né, acima da média nacional. Bom, chegando nessa final dessa primeira parte, o ranking dos países inovadores divulgado em 2016 por esse Global Innovation Index, que é considerado com muita credibilidade. Então, aí nós vemos a Suíça, que tem se mantido aí no primeiro lugar, e aí vem todo esse ranking, né, desses países, aonde o Brasil, em 128 países pesquisados, ele ocupa a 69ª posição. Tá? E, em último lugar, é o Iêmen e do Oriente Médio, mas ali junto com ele ali tem a Zâmbia, Burundi, a República do Togo, né, que estão nesses últimos lugares, né? Portanto, uma posição que não é compatível, evidentemente, com o tamanho da nossa economia e com o tamanho da nossa indústria. No mundo, para ver quem mais investe em inovação, né? Então, aí lidera a Coreia,
com 4,15% do seu PIB, mas pretende já em 2016, 2017, já o presidente da Coreia anunciou que vão ultrapassar os 5%, investe maciçamente em inovação e em educação. Israel, Finlândia, Japão, e ali vem todos os países que mais investem. E o Brasil, 1,24%. Tá? Graças, evidentemente, sempre aquele aporte significativo do governo. A inovação no mundo, portanto, investimentos públicos, se tomarmos como referência o G20, as 20 maiores economias, o investimento público é 0,61. Portanto, aqui no Brasil, está se investindo um percentual maior, 0,63. E ali, 0,61. Investimentos privados no G20, 1,26. 1,26. Aonde aqui é 0,61. Portanto, menos da metade. O investimento total do G20 é em 2,04, e os investimentos nos países que fazem parte da OCDE, que são em torno de 34 países, entre os toda a Europa, mais Estados Unidos, Japão, Coreia, é 2,28%, a média. Portanto, nós estamos bem abaixo. Agora, em produção científica, portanto, em produção tecnológica, nós estamos ainda muito abaixo, e inovação. Agora, em produção científica, é compatível com o tamanho da nossa economia, e da infraestrutura que nós temos em universidades. Ocupamos o 13º lugar no mundo, com 2,7% da produção científica mundial, 3.100 publicações indexadas pelo ISI, que é o que monitora, onde controla todas as publicações científicas. Nós aqui temos plena consciência, mas talvez algum governante, algum político não tenha consciência de que existe uma diferença entre ciência e tecnologia e inovação. Enquanto a ciência é a que gera o conhecimento, a tecnologia é aquela que aplica esse conhecimento num produto ou num processo de fabricação. E a inovação tecnológica nada mais é do que a transferência desse conhecimento aplicado ao mercado, onde produtos estão na prateleira de uma farmácia, ou numa loja de eletrodomésticos. Também há de se destacar a qualidade da nossa produção tecnológica, da nossa produção científica, que é muito reconhecida. Bom, essa a famosa tríplice hélice, aonde ela é adotada em todos os países avançados, onde a confluência é uma hélice que ela precisa estar girando, cada um desses 3 atores fazendo a sua parte. Quer dizer, o governo dando estímulo, dando políticas que favoreçam a inovação tecnológica, as empresas tendo menos receio, menos medo e mais ousadia e investir mais, portanto, fazer a sua parte, e as instituições científicas e tecnológicas, e agora o novo marco da ciência e tecnologia e inovação, fazendo também a sua parte, fazendo a ligação ali com a empresa e procurando estimular a prestação de serviço, o desenvolvimento de pesquisas em conjunto. Bem, a Cientec possui a sua sede na Washington Luiz, com mais de 10 mil metros quadrados de área construída, numa área bastante valorizada em termos de mercado imobiliário, e possui também, onde está concentrada aí 70% da Cientec, 65%. E o campus da Cientec, numa área de mais de 90 hectares, uma área construída de 6.200 metros quadrados. Então, nessa parte tem um anel, uma boa parte dessa área é de preservação. Na parte esquerda desse anel são as plantas de pesquisa, basicamente na área de energia, biocombustíveis e outros energéticos. E a outra, que é o Departamento de Engenharia de Processos. E aqueles outros prédios do lado mais embaixo aqui
aqui, né, é a área eletroeletrônica. Né? E aqui, esse azul, é a incubadora de base tecnológica lá do campus. Temos uma incubadora de base tecnológica aqui na sede e essa outra com o maior número de módulos no campus em Cachoeirinha. Bem, então, a atuação da Cientec é a prestação de serviços tecnológicos, de ensaios e calibrações, né, consultorias, perícias, né, inspeções e pesquisa e desenvolvimento, além da incubação de empresas de base tecnológica. Nós, portanto, na área da construção civil, ela existe desde a fundação do ITERGS, como nós nos referimos no início, né, e ela conta hoje com 3 departamentos. Um departamento que só avalia e desenvolve pesquisas na área de materiais de construção civil. O outro departamento de geotecnia e o outro de engenharia de edificações. Uma segunda área muito importante é a eletroeletrônica, que é mais recente, né, ali do início dos anos 80, e que conta com laboratórios que vocês, a seguir, vão poder apreciar. A área de química, então, em torno de 7 laboratórios. A área de alimentos, uma área de atuação muito forte da Cientec, na área de alimentos. A área de metal mecânica, departamento de metal mecânica e de processos industriais. Bom, a infraestrutura laboratorial são hoje 24 laboratórios, mas desses 24 laboratórios são 14 acreditados no Inmetro. É a instituição, isoladamente, com o maior número de laboratórios acreditados no Inmetro, aqui no Rio Grande do Sul. Além desses 24 laboratórios, tem 5 plantas de pesquisa, que estão colocadas lá no campus, que vocês viram, e fizemos parte de 6 redes nacionais de laboratório, coordenadas pela FINEP, com recursos da FINEP, que é o sistema Cibratec. Né? Dessas 6 redes, nós coordenamos a rede nacional de laboratórios de alimentos, aí congregando aí os 40 maiores laboratórios do país. Nós coordenamos desde o início, há mais de 10 anos, coordenamos essa rede, que é a Renale. Né? E nas outras 5 redes nós participamos. Rede de biocombustíveis, rede de eletromédicos, rede de componentes eletrônicos. Né? Bem, a nossa produção, tomando uma média de 5 anos, de 2011 a 2015, para um número de laudos, nós geramos, nesse período, em média, 13.558 laudos. Né? E serviços tecnológicos, portanto, ali são, em 5 anos, seriam 68 mil laudos, né, em 5 anos. Em número de serviços tecnológicos, 70.875. Né? Portanto, mais de 350 mil serviços tecnológicos. Né? Os clientes atendidos, nós atendemos, em média, 900 clientes diferentes. Entre eles, em torno de um significativo de clientes novos. Mas de clientes diferentes, são 900 ao ano. O total de atendimentos a clientes chega a 1.400 e pouco. Nós graduamos, em média, 3 empresas, 3 startups ao ano, nas várias áreas de atuação da Cientec. Para entrar nas incubadoras, né, tu tem que estar em sintonia com para poder receber o apoio tecnológico dos nossos laboratórios. Os investimentos que temos feito, né, em torno, com valores corrigidos, não é valor histórico, em torno de 2 milhões ao ano de investimentos em instrumentação, em reforma de laboratórios e infraestrutura, sem recorrer a um centavo do governo estadual. Tá? A participação do governo estadual na Cientec é a maior parte, contribui com a maior parte da folha de pagamento. Nesses 35 anos que eu trabalho na Cientec, não existe momento onde se buscar recursos do Estado. Eles repassam apenas, que é significativo, não há dúvida, o banco a maior parte da folha de pagamento. Todo o sistema da Cientec, toda ela gira
com captação de recursos e com a venda do serviço tecnológico, que não são todos cobrados. Prestamos ao Estado, para a administração direta do Estado, serviços gratuitos, e depois tudo isso já é tabulado pelo software esse da Procer, que ela nos passa. Ali se constatou 82% do nível de satisfação, um percentual que não é muito diferente dos anos anteriores. Varia ali, 83, 81, é um número sempre próximo a esse. E é importante destacar nisso que 67% dos clientes declaram que só a Cientec pode prestar aquele serviço ou sabe que tem outros que poderiam prestar, mas que ele não confia, que não tem confiabilidade. Então, 67% declararam, eu faço só com a Cientec, nem procuro mais outro. Alguns só a Cientec faz, e outros tem quem faça, mas eu não tenho confiança. Bom, vamos continuando. Então, rapidamente, vamos passando as imagens. Aqui o Departamento de Materiais de Construção Civil, laboratório, né, onde se presta serviço para as construtoras, né, se avalia todo o concreto que essas construtoras estão empregando nas suas edificações. Isso é um trabalho diário. Né? O de geotecnia, laboratório de sal, mecânica e tecnologia de rochas, um departamento que ele está voltado à avaliação de rodovias e de grandes obras viárias. Né? Trabalha com solos e mecânica e tecnologia de rochas. Laboratório de edificações, e laboratório de qualificação de imobiliário. E vamos destacar alguns dos trabalhos que consideramos importantes para o desenvolvimento do Estado e para a sociedade rio-grandense. Um desses trabalhos são a avaliação de rodovias. Tem uma lei, a 6719, de 74, que obriga a toda obra que o Estado contrata acima de 3 mil salários mínimos nacionais, a fornecedor deve contratar a Cientec, para ela fazer a avaliação daquilo que está sendo construído. Nem sempre isso acontece. Há muitas situações que há um esquecido, porque tem que colocar isso na licitação. Se não coloca, não adianta depois solicitar que a empresa cumpra. É só aquilo que está no edital de licitação e no contrato assinado. Muitas vezes isso é esquecido, entre aspas. Outras vezes é colocado, mas o órgão fiscalizador não demanda a Cientec. O órgão fiscalizador, no caso, seria a EGR, né, ou a Secretaria de Obras, ou o DAE. Portanto, situações como essa podem ocorrer e ocorrem quando não se acompanha o trabalho que a construtora está realizando, seja fazendo arruamento dentro de uma cidade ou construindo uma rodovia. E ali a Cientec se transforma, nesse caso, muitas vezes, numa pedra no sapato de maus construtores. Os bons construtores, esses fazem a coisa correta e recebem sempre a aprovação da nossa avaliação. Agora, há quem, então, ali, muitas vezes, se procura fugir, tanto quanto possível, de se submeter a uma avaliação técnica daquilo que está sendo construído, com grandes prejuízos, né? Se constrói uma rodovia, questão de 1 ano, 2 anos, já está levantando buraco, já está fazendo todas aquelas ondulações, né? Não se fez o substrato, não é só avaliar o asfalto, é todo o substrato, né? A base, a subbase. Né? Bem, também avaliamos barragens. Atualmente, nesse momento, nós estamos avaliando 2 barragens, a do rio Taquarembó, lá em Dom Pedrito, e de Arvorezinha, lá em Bagé. Eu não vou, tendo visto o tempo, eu não vou fazer maiores comentários, já que isso ocupou páginas policiais, há alguns anos atrás, né, a questão dessa barragem. Né? Aí ela foi suspensa e depois a Cientec não tinha sido colocado a Cientec para ser responsável pela avaliação e agora que foi retomada a obra, foi feita a nova licitação, a obra estava com 30%, aí a Cientec passa a fazer parte.
Portanto, a avaliação de barragens é fundamental. Temos feito, a Cientec tem feito ao longo desses 75 anos, das maiores barragens aqui do estado do Jacuí, das hidrelétricas aqui do estado, portanto, todas elas passaram pela avaliação técnica da Cientec. E isso certamente evitou tragédias como aquela de Mariana. Com todas aquelas mortes, todo aquele impacto ambiental, com aquilo que nós deploramos e ficamos apavorados quando vimos na TV. Pontes, da mesma forma. Então, essa é a ponte ali do Rio das Antas, onde a Cientec fez a avaliação, e de tantas outras pontes, e não fez aquela ponte lá sobre o Jacuí, em Agudo, que em 2010 caiu, arrastando para dentro do rio, aquelas condições, 23 pessoas. E 6 delas vieram a falecer, inclusive o vice-prefeito de Agudo. Desabaram, se salvaram as demais por milagre. Aí sim, agora na reconstrução da ponte, aí o Tribunal de Contas solicita que nós façamos uma avaliação para fazer uma perícia, para ver as causas de por que essa ponte caiu, e agora, depois da reconstrução dela, aí sim a Cientec acompanhou. Viadutos, viadutos em rodovias, que se faz avaliação, e aonde não se faz um acompanhamento técnico, pode ocorrer aquilo que aconteceu ali no viaduto dos Guararapes, em Belo Horizonte, com mais de 20 feridos, e 2 mortes. Eu, pessoalmente, passei sobre esse viaduto tempo antes. Estava ainda finalizando a construção. Bem, ali vocês acompanharam que a Prefeitura de Belo Horizonte apenas delegou ao engenheiro para fazer o acompanhamento do andamento da obra, não da avaliação técnica da obra. Então, provavelmente, se alguém perguntasse lá ao prefeito, quem é que faria isso, ele ia responder como, aliás, alguns dirigentes aqui do nosso estado dizem: o mercado se encarrega, não tem necessidade de ter instituições para fazer isso, o próprio mercado se encarrega de fazer o controle disso. Grandes obras que nós participamos, obras diferentes, obras de grande envergadura, foi essa torre da telefonia da Claro. A Claro contratou a consultora Tedesco e ela procurou a Cientec para fazer toda a formulação desses concretos, os traços desses concretos, e o controle de qualidade de cada metro cúbico de concreto que era colocado. Tira a amostra e a Cientec analisa. Atualmente, estamos fazendo avaliação de materiais da nova ponte do Guaíba, um contrato com a Queiroz Galvão, consultora Queiroz Galvão, o contrato está até 2019. De grande parte dos materiais utilizados aí na nova ponte. Participamos da formulação do concreto pré-moldado da maioria das fazendas eólicas. Aqui do estado, ali todas essas de Osório, ali de Santa Vitória do Palmar e do Rio Grande do Norte, aquelas fazendas lá do Rio Grande do Norte. A Cientec deu todo apoio tecnológico para um outro trabalho muito importante, que é a recuperação de fachadas históricas. Palácio Piratini, do Mário Quintana, desenvolvemos uma metodologia inovadora de avaliação dessas fachadas e a sua recuperação, os materiais que devem ser empregados na sua recuperação. Se fez na última recuperação do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e de vários prédios do interior do estado, prédios históricos. Só citei alguns. Bom, além desse tipo de trabalho, desenvolvem-se tecnologias. Estou no final, eu acho que eu vou ter que agilizar ali. Se desenvolvem tecnologias que estão, como estamos falando em inovação tecnológica, que estão hoje no mercado. Se compra em casas de materiais de construção. Por exemplo, o cimento pozolânico foi desenvolvido há mais de 40 anos, que foi disponibilizado para cimenteiras. Você encontra ele ali, a gente se surpreende quando nossos governantes vão ao Japão visitar lá uma termoelétrica a carvão e ficam impressionados
que das cinzas do carvão é possível fazer cimento. Das cinzas do carvão é possível se fazer tijolos. Se posso fazer isso... Então, pelo menos aprenderam, né? Aprenderam isso, foram lá, viram, coisa que nós temos aqui há mais de 40 anos que está no mercado. Argamassas de assentamento, né? Essas várias tecnologias, né? Agora, concluímos não, uma primeira parte de uma pesquisa lá em Candiota, com concreto compactado por rolo, utilizando cinza de carvão, lá da termoelétrica de Candiota. Nesse trabalho foram feito isso, e vai se fazer agora a avaliação do comportamento das várias composições desse concreto compactado por rolo, para ser largamente empregado pelas cidades próximas, na pavimentação de ruas e tal. Uma outra tecnologia que se transforma em inovação foi o Cicassol, né, que há mais de quase 30 anos, todos os acessos do polo petroquímico se passa naquele asfalto, embaixo daquele asfalto, não é brita e não é areia, é essa tecnologia Cicassol, que é a base de cinza de carvão e calcário. Vão lá, as rodovias perfeitas, não há uma ondulação, e tem transporte pesado aí. Bem, aqui o que o nosso governador ficou espantado, que se fazia, lá no Japão também, se fazia tijolos, é possível fazer tijolos, sabe? Então, esse é um tijolo com cinzas pesadas, da combustão do carvão, utilizando, portanto, cinza, e ele tu não gasta energia, ele não é cozido, ele é a frio. Ele é a frio, tá? Ele é prensado a frio, ele tem um tempo de maturação, e esses orifícios são feitos para facilitar o encaixe, mas também ser utilizado para a instalação hidráulica e a instalação elétrica. Foi empregado em casas na Vila Tecnológica, né? Então, do lado ali era a favela, se vê ali à esquerda a favela, e lá já a casa utilizando esses tijolos, que não tem necessidade de argamassa de assentamento. Não tem necessidade. Basta uma argamassa de revestimento. Se não utiliza argamassa de assentamento, é necessário o reboco, né? Mas não precisa assentar, eles se encaixam e não há problema nenhum. Bom, a área de alimentos é uma área importante, né, da Ciantec, ali estão os laboratórios, se faz toda a avaliação em todos os produtos de origem animal, novamente sempre dentro daquela atuação. Nós não somos órgão fiscalizador, nós não fiscalizamos nada. Nós damos apoio aos órgãos fiscalizadores, né? Nesse caso, a Secretaria da Agricultura, o sistema SISPOA, demanda e se faz toda essa avaliação de embutidos, né, de produtos de origem animal. Trabalho importante para a saúde pública, né? Tendo em vista todas essas fraudes, né? Outra tecnologia que foi desenvolvida, a proteína texturizada vegetal, ou no caso aqui de soja. Né? Um outro produto inovador, né, que está nas prateleiras dos supermercados já há bastante tempo, é o arroz parbolizado. Né? Se desenvolveu um aprimoramento de tecnologias que já existiam no mundo para um processo menos oneroso, né, e que pudesse a indústria aqui do Estado absorver e oferecer ao mercado um produto com uma diferença de preço não tão grande em relação ao arroz comum. Realmente é um produto recomendável sob todos os aspectos. Não se deixa de ingerir simplesmente carboidratos para ingerir sais minerais necessários e vitaminas, né? Além de ser um grão mais bonito e mais resistente, né, do que o grão do arroz convencional, do arroz polido convencional. O laboratório de Química são 7 laboratórios, nos quais nós temos laboratórios importantíssimos, que fazem trabalhos da mais alta importância para a defesa da sociedade gaúcha, né? Como, por exemplo, na combate à fraude de combustíveis, né? Então, o Ministério Público Estadual lidera uma força-tarefa desde 2001, né? Com todo o escândalo que estava ocorrendo aqui no Estado sobre adulteração
de gasolina, que implicava em destruir o motor do carro e implicava numa grande sonegação de impostos, de ICM. Tá? 3 anos de atuação dessa força-tarefa, a Agência Nacional de Petróleo considerou o Rio Grande do Sul o estado com menos índice de fraude do Brasil. São Paulo e Rio continuam ali nas manchetes. É um verdadeiro escândalo, né? O que ocorre ali, só entrar no Google, ver ali todas as denúncias aí aqui no Rio Grande do Sul, não tem fraude? Pode ter, sempre há o posto mais audaz que tenta fazer isso. É importante, Ivan, dar uma informação. Quando, em 2001, foi fechado uma grande distribuidora de combustíveis em Triunfo, foi fechado, foram presos, né, os seus dirigentes, o secretário da Fazenda informou, consulta pela mídia, que estavam sonegando cerca de 7,5 milhões de ICMS, com a compra de solventes e colocando solventes baratos dentro da gasolina. 7,5 milhões, corrigidos por dias de hoje, seria em torno de 24 milhões de sonegação de imposto. Né? Sem contar o prejuízo aos consumidores. Um outro trabalho importante que se faz na área de metal mecânica é a inspeção de materiais de saneamento. Se desenvolveu na Cientec um processo inovador de fazer essas avaliações de saneamento baseadas em norma. Tá? Se avalia todo o material que a Corsan adquire e outras empresas de distribuição de água do Estado e para outros estados, como a Casan em Santa Catarina, a Sanepar do Paraná e mais lá no Nordeste, se faz também essas avaliações de inspeção de materiais. Na área de processos industriais, onde são desenvolvidas basicamente ali novas tecnologias, aí o biocombustível, né? E as tecnologias que o governador também tomou conhecimento lá no Japão de gasificação e combustão de carvão. Então, desenvolvendo essas tecnologias Cigás e Civogás, e atualmente temos um grande projeto junto com a Universidade Federal de obtenção, de gasificar o carvão para a obtenção do gás, do Singás, do gás de síntese, para permitir reproduzir na área carboquímica, né, o que ocorre na área petroquímica. Tu obtém todos os mesmos produtos que tu obtém na área petroquímica, tu obtém na área da carboquímica, utilizando como matéria-prima o gás de síntese, aonde nos polos petroquímicos a matéria-prima é a nafta. Tá? A tecnologia de leite fluidizado circulante, estamos trabalhando. Antoniazzi, eu só pediria encaminhar para então, outra vamos palestra. para a última área, né, que é a área de eletroeletrônica, tá, onde temos aquele laboratório que homenageia o professor Homero Carlos Simon, né, o laboratório de interferência eletromagnética, onde faz serviços, presta serviços à indústria, faz homologações de equipamentos, como esses, por exemplo, balanças digitais, eletromédicos, equipamentos para telecomunicações, medidores de energia elétrica, controladores de velocidade, taxímetros. Esses são produtos que é necessário serem homologados pelo Inmetro. Então, o Inmetro envia para nós, principalmente aqui da indústria gaúcha, e também para nós fazermos todos os ensaios de conformidade para o fabricante obter a homologação para poder colocar no mercado. Mas se faz também outros desenvolvimento de produto ali se faz diariamente. Diariamente tem indústrias que trazem seus protótipos, que estão, ou é um equipamento novo, ou é um equipamento substancialmente melhorado, né? E traz o protótipo e faz todo o trabalho ali dentro do nosso laboratório, com o apoio da nossa equipe técnica, e isso foi fundamental para o Rio Grande do Sul ter o segundo polo eletroeletrônico do país. Mas também não nos restringimos a isso, também ali nós estamos fazendo trabalhos participando da inovação tecnológica também de outra forma, tá? Junto com a indústria local, indústria aqui da Grande Porto Alegre, desenvolvemos um sistema de navegação de barcos, de grandes barcos, que até então
a indústria naval local do Brasil importa de alguns países, tá? O protótipo já foi apresentado na maior feira naval Shore, no Rio de Janeiro, e ele está em processo de obtenção agora da certificação. E ali é um equipamento que foi fotografado agora há 15 dias, já iniciando a montagem na Marinha, no Rio de Janeiro, que é um sistema de simulação de navegação, para treinamento de marinheiros, tá? E a Marinha é totalmente digital, a Marinha tem um analógico, totalmente defasado, e iria adquirir um equipamento desses no valor ali em torno de 12 a 13 milhões de reais. Tá? E aí a Marinha participa desse processo junto conosco e junto com essa empresa Tecnomaster, né, aqui da Grande Porto Alegre. Tá? E agora esse equipamento todo retorna para o laboratório, todo ele é desmontado e vamos continuar o desenvolvimento dele. A previsão de conclusão é o final do ano que vem. Bom, não poderíamos deixar de falar, embora eu esteja queimando tempo, tá, de duas incubadoras de base tecnológica. A primeira delas, aquela à direita, em Porto Alegre, ali junto à Cientec, naquele prédio, criada em 1999. E em 2002, construímos uma maior lá no campus. Por ali passaram dezenas e dezenas de empresas, startups, muitos estudantes recém-formados da universidade, de pós-graduação, da universidade, e que quer partir para o empreendedorismo. E vem ali, tem toda a infraestrutura, desenvolve o seu produto. Em áreas que vão desde a biotecnologia até a nanotecnologia. Né? A FK Biotecnologia foi uma das primeiras incubadas. Tá? Hoje é uma empresa que está abrindo uma no Canadá. Trabalha com kits de imunodiagnóstico, vacinas para o câncer. Tá? E da área de nanotecnologia tiveram várias, uma delas a Tecnano, que já está no mercado gerando emprego e tal. E a última que foi graduada é a Ecolite, que fabrica lâmpadas com LED. Né? Foi avaliada pelo Inmetro e essa lâmpada é a lâmpada produzida no Brasil de maior eficiência luminosa. Bem, ao lado a incubadora está lá, né? Aqui, e aqui o projeto do Parque Tecnológico da Cientec, numa área que ocupa aqui 15 hectares. 15 hectares. Nesses 15 hectares, as indústrias podem construir ali o seu prédio ou utilizar esses condomínios industriais. Tá? Eu, para concluir, Ivan, se tu me permite mais 2 minutos, né? Dizer a vocês que a Cientec está vivenciando, junto com as outras fundações, um momento muito difícil, né? Um momento crítico, tá? Na qual o governo entendeu que esse tipo de trabalho não é essencial, não é necessário. Não precisamos ter o apoio do Estado para isso. O mercado se encarrega. Não há necessidade. O mercado tem capacidade de resolver essas questões. Não tem que estarmos gastando. Nós precisamos gastar esses recursos em presídios. E ali já vieram várias missões da SUSEP e do Ministério da Justiça, para criar um presídio estadual, ali nesta área, e um presídio federal. Né? E ela fazer o levantamento com os mapas. Quer dizer, transformar isto num presídio. Né? É uma visão que está indo contra tudo que se prega ao longo de todos esses anos e vai contra os exemplos mais concretos que existem no mundo aonde se faz inovação tecnológica, aonde a inovação tecnológica é o motor do desenvolvimento dos países. Né? Ivan, nós que criticamos tanto o FMI, né, pelas suas receitas recessivas, né? Um documento recente do FMI sobre a política fiscal na inovação, né, recomenda que os países de economia mais desenvolvida investam mais em inovação, 40%. Tem que investir, além daqueles números que nós apresentamos, investir 40% ou mais.
que com esses 40% a mais de investimento em inovação, o produto interno bruto desses países pode crescer 5%. E isso se expandir, terminar sendo um transbordamento para o mundo. Tá? Quer dizer, o Fundo Monetário Internacional diz: não temos que dar apoio e isentar essas startups e essas empresas que estão desenvolvendo tecnologia, temos que dar apoio. Tá? E aqui se faz o contrário. Faz o contrário. Na primeira crise, na primeira dificuldade, o governo federal, que tinha feito tanto pela inovação, em percentuais, investimento, mas também em legislação, veja, a lei de informática, a lei do bem, a lei de inovação e agora, em janeiro de 2016, a lei, o novo marco, né, regulatório da ciência, tecnologia e inovação. Grandes avanços para o nosso país, avanços históricos. Mas, ao mesmo tempo, em 2016, congelou todos os incentivos à inovação da lei do bem, através da medida provisória 694. Tá? Certo. Portanto, é contraditório. Aqui não chegaram a extinguir, cortaram os orçamentos aí da FINEP, cortaram os orçamentos do CNPq, do Ministério. Agora, aqui no Estado, a coisa vai muito mais longe. Não é questão de cortar orçamentos, é extinguir as instituições, com toda essa contribuição que estão dando para o desenvolvimento do Estado, econômico, mas também de defesa da sociedade. A pergunta é, que continua na mesa e vai se continuar perguntando: quem fará isso? Quem vai proteger a sociedade dessas tragédias que poderão acontecer? Quem vai proteger o Estado de investimentos vultuosos que, convenhamos, o maior patrimônio material que tem o Estado está em rodovias, em pontes, em viadutos? Quem vai proteger esses investimentos que se constroem e, em seguida, ou estão caindo ou estão se deteriorando? É o contribuinte. Então, a sociedade, ela se fica submissa à insegurança e ainda tem que pagar a conta. E ainda vai terminar pagando a conta. Quer dizer, essa visão, Ivan, é uma visão que não dá para se não dizer. É uma visão obscurantista. Ela não selecionou uma instituição. Ela pegou, ranqueou todas elas, todas que trabalham com conhecimento. Todas. Conhecimento mais especializado do nosso Estado. O conhecimento mais especializado do nosso Estado estão nessas fundações. Não que o conhecimento não esteja em outras empresas do Estado, mas o mais especializado está ali. E aí, tu simplesmente, sem discussão, sem nada, manda para a Assembleia, sem dados, sem informações, simplesmente diz: nós temos que reduzir os nossos gastos. Eu peço desculpas por ter me estendido, mas acho que era necessário fazer essas considerações. Obrigado.